Você já sentiu que suas orações são apenas palavras ao vento? Você já se questionou se seus clamores batem no teto e não chegam ao céu? Aquele nó na garganta que aperta quando o silêncio parece ser a única resposta divina. Essa sensação de oração infrutífera é uma das maiores crises de fé que podemos enfrentar. Um fardo pesado que muitos carregam. Talvez você tenha se dedicado. Talvez tenha se ajoelhado incontáveis vezes, derramando seu coração, suas dores, suas esperanças. E ainda assim, o eco de suas próprias palavras foi a única coisa que ouviu de volta. A voz interior sussurra: será que Deus realmente me ouve? Será que Ele se importa com o que sinto, com o que preciso neste momento? Essa dúvida, por mais sutil que seja, pode corroer a base da nossa fé, transformando o que deveria ser um momento de íntima comunhão em um exercício de frustração e, por vezes, até de culpa. Pense comigo. Quando buscamos alguém com quem conversar, desejamos ser compreendidos, ser ouvidos. Se essa pessoa parece ausente ou indiferente, a conversa se esvai, o relacionamento se distancia. E como fica, então, a nossa relação com o Criador do Universo, se percebemos suas portas fechadas para nossos clamores? É uma angústia real, um desespero silencioso que afeta não apenas a vida espiritual, mas reverbera em todas as áreas da nossa existência. A incerteza de não ser ouvido por aquele que tudo pode nos levar a desistir, a acreditar que talvez a oração seja apenas um monólogo sem propósito, ou que somos indignos de sua atenção. Muitos chegam a questionar a própria bondade de Deus, a própria existência de um amor que permita tal silêncio em momentos de tanta necessidade. Essa percepção distorcida da oração como um fracasso pessoal ou como uma prova da indiferença divina é um engano sutil, porém devastador, que nos afasta da plenitude que nos é oferecida. Mas e se eu te dissesse que a chave para romper esse silêncio, para garantir que suas orações sejam ouvidas e respondidas, não está em orar mais alto ou mais bonito? Não se trata de uma fórmula mágica ou de um rito complicado. Não é uma questão de mérito pessoal ou de palavras eloquentes. Pelo contrário, muitas vezes o que nos falta é uma compreensão mais profunda, um alinhamento com a essência da comunicação divina, uma forma de sintonizar nossa alma com a frequência do coração de Deus. É como ter um rádio potente, mas na estação errada, ou tentar conversar com alguém usando um dialeto que não se compreende. A mensagem está lá. O desejo de comunicação existe, mas o canal não está aberto da maneira correta. Não é que Deus não queira falar, mas talvez nós não saibamos como ouvir, ou como apresentar nossa súplica de forma que ela ecoe diretamente em sua vontade e em seus propósitos. Há uma forma de orar que não busca apenas o que queremos, mas o que Deus já anseia nos conceder, alinhando nosso espírito ao dele. Por gerações, a sabedoria divina foi transmitida, e nela há um mapa, um guia para essa sintonia. Há um salmo, um tesouro da Bíblia, que muitos têm negligenciado, ou simplesmente lido sem absorver sua plena profundidade e poder transformador. Este salmo não é apenas um texto antigo, ele é um eco atemporal da alma humana em busca de Deus, e mais importante, ele é a própria voz da sua alma clamando a Deus na frequência certa. Ele não só desbloqueia o caminho para que suas súplicas cheguem ao trono, mas também transforma a sua própria percepção da oração, da fé e da resposta divina. Ele nos ensina a orar de um lugar de vulnerabilidade autêntica, com uma esperança inabalável, e nos prepara para receber não apenas o que pedimos, mas o que verdadeiramente precisamos. Este salmo desmistifica a ideia de que a oração é uma barganha, e a eleva ao patamar de um diálogo sagrado, onde a honestidade do coração supera qualquer formalidade. Ele nos reconecta à essência da dependência de Deus. Este vídeo não é apenas sobre informações, é sobre uma redescoberta, uma revelação que pode ser o divisor de águas na sua jornada espiritual. É sobre encontrar a confiança para se achegar a Deus sem reservas, sabendo que Ele anseia por ouvir você.
Fique comigo até o final, porque o que vamos desvendar juntos agora não é apenas um salmo. É um princípio de fé vital, um segredo bíblico que tem o poder de revolucionar sua vida de oração e, por consequência, sua relação com o Pai, de uma forma que você talvez nunca tenha experimentado antes. Prepare-se para que o silêncio seja preenchido pela certeza da presença divina. Prepare-se para orar e realmente ser ouvido. Este é o seu momento de conexão, a resposta que você tanto buscou. Não perca nenhum segundo desta revelação que transformará para sempre sua comunicação com o Altíssimo. Dando prosseguimento à nossa jornada de fé, chegamos a um ponto crucial. Entender o porquê de, muitas vezes, sentirmos essa desconexão, essa impressão de que nossas orações não rompem o véu do silêncio. Não se trata aqui de apontar culpas, muito pelo contrário. Minha intenção é desmistificar a ideia de que o problema reside em sua fé, em sua devoção ou em qualquer falha pessoal que possa estar lhe atormentando. A verdade é que, na maioria dos casos, o que acontece é uma desinformação sutil, uma perspectiva talvez distorcida sobre o que realmente significa orar e como Deus interage com nossas súplicas. Não é que Deus não ouça. O problema não está na capacidade dele de escutar. O problema, muitas vezes, reside em como nos aproximamos, em como formatamos nossa comunicação e nas expectativas que carregamos para esse diálogo sagrado. A percepção de oração não atendida pode não ser um reflexo da ausência divina, mas sim de uma barreira que nós, sem querer, levantamos. Pensemos juntos sobre as barreiras invisíveis que se erguem entre nosso clamor e a resposta que buscamos. A primeira delas, e talvez a mais profunda, é o que chamo de a linguagem secreta de Deus. Mas não se engane. Não estamos falando de palavras difíceis, de rituais complexos ou de uma erudição teológica. A linguagem que Deus verdadeiramente compreende e valoriza é a da atitude do coração. Quantas de nossas orações são focadas exclusivamente em pedir por cura, por provisão, por solução para um problema? Há algo de errado em pedir? De forma alguma. A Bíblia nos encoraja a apresentar nossos pedidos com súplicas e ações de graças. No entanto, quando a oração se torna apenas uma lista de desejos, um monólogo de necessidades, ela perde a dimensão mais vital, a de se conectar. Deus anseia por relacionamento, por intimidade. Ele deseja que o busquemos não apenas pelo que Ele pode nos dar, mas por quem Ele é. A oração, em sua essência mais pura, deve ser um encontro, um diálogo de almas, onde a vulnerabilidade e a confiança são as moedas de troca. Sem essa conexão genuína, nossas palavras, por mais sinceras que sejam, podem não encontrar a profundidade necessária para ressoar no coração divino da forma que Ele anseia por nós. Outra barreira insidiosa é o ruído da expectativa imediata. Vivemos em um mundo onde tudo é instantâneo. Mensagens chegam em segundos. Informações são acessadas com um clique. E, inconscientemente, transferimos essa lógica para a nossa vida de oração. Queremos respostas rápidas, soluções prontas, um sim ressonante para cada pedido no nosso tempo. Essa ansiedade por respostas imediatas, contudo, pode abafar a voz de Deus, que opera em seu tempo perfeito e de suas próprias maneiras, que nem sempre se alinham às nossas urgências. Ele nos vê por inteiro, conhece o futuro, e suas respostas podem vir de formas inesperadas, através da paz que excede todo entendimento, da força para suportar, da sabedoria para uma decisão, ou até mesmo do silêncio que nos convida a uma confiança mais profunda. Quando insistimos em uma resposta específica no nosso cronograma, corremos o risco de não reconhecer a resposta que Ele já está nos dando, ou que está preparando para nós. Aprender a esperar, a confiar no tempo e nos métodos de Deus, é um passo fundamental para derrubar essa barreira do ruído de nossas próprias expectativas. Por último, consideremos a oração superficial. Para muitos, a oração se torna um ritual, uma obrigação, uma série de palavras repetidas sem o devido envolvimento do espírito.
Pode ser uma oração antes das refeições, um pedido genérico antes de dormir, ou até mesmo um Pai Nosso recitado sem a devida reflexão sobre o significado profundo de cada frase. Quando a oração se descola da honestidade do nosso interior, ela se transforma em uma formalidade vazia. O que Deus busca não são frases bem construídas, mas um coração transparente. Ele quer ouvir nossas dores, nossos medos, nossas esperanças mais secretas. Ele nos convida a derramar nossa alma diante dele, sem máscaras, sem fingimentos. A oração genuína é uma conversa profunda e honesta, onde nos permitimos ser vistos por Deus exatamente como somos, com todas as nossas imperfeições e anseios. É essa autenticidade que rompe as barreiras da superficialidade e nos conecta a uma fonte inesgotável de graça e poder. Entender essas nuances é o primeiro passo para desbloquear o caminho e permitir que nossas orações não apenas cheguem, mas sejam recebidas com a atenção plena de um Pai amoroso. Chega de sentir que suas orações se perdem no eco da sua própria alma. Chega de tatear no escuro, buscando uma conexão que parece inalcançável. O momento de desvelar a chave para um diálogo sem barreiras com o Criador chegou. Não estamos falando de um encantamento, de uma fórmula mística, mas de um guia divino, de um mapa ancestral que aponta diretamente para o coração de Deus. Estou falando do Salmo 130, conhecido em algumas tradições como De Profundis, das profundezas. Um clamor que ressoa desde o abismo da alma até o trono da graça, e que carrega em suas poucas linhas a essência de como se aproximar de Deus quando tudo parece desmoronar, quando a própria fé vacila diante do silêncio. Este Salmo 130 não é apenas um poema antigo, é um manual de resgate espiritual, uma aula prática de vulnerabilidade e esperança que contrasta fortemente com muitas das nossas compreensões modernas sobre a oração. Pense comigo. A maioria das pessoas tenta orar para sair das profundezas, para que Deus as tire de uma situação difícil. Mas o Salmo 130 nos ensina algo revolucionário. Ele nos ensina a orar das profundezas. Ele nos mostra que não precisamos esperar estar bem ou resolvidos para nos achegarmos a Deus. O salmista começa dizendo: "Das profundezas clamo a ti, Senhor." Ele não disfarça sua dor, sua angústia, sua sensação de estar em um abismo. Ele não espera ter todas as respostas ou se sentir digno. Ele simplesmente clama de onde está, com toda a sua honestidade e desespero. Isso é um posicionamento. Não é um pedido inicial de resgate, mas um reconhecimento de sua condição. E ainda assim, um ato de fé de que Deus ouvirá aquele clamor autêntico. Este salmo nos revela o poder da vulnerabilidade divina. Muitas vezes, nos esforçamos para apresentar a Deus uma versão polida de nós mesmos, orações perfeitas, sem falhas, sem questionamentos. Tememos mostrar nossas dúvidas, nossos pecados, nossa verdadeira fraqueza, como se Deus pudesse se afastar ao ver nossa imperfeição. Mas o Salmo 130 nos liberta dessa performance religiosa. Ele nos ensina que Deus não espera orações perfeitas, mas sim orações reais. Ele anseia pela verdade do nosso coração, por mais confusa ou dolorosa que ela seja. Senhor, escuta a minha voz. Estejam atentos os teus ouvidos à voz das minhas súplicas. Aqui o salmista não teme implorar, não teme ser insistente. Ele clama com a convicção de que Deus não se afasta da voz quebrantada, mas a acolhe. A ideia de que Deus ouve a alma humilde e quebrantada mais do que a retórica elaborada é a própria essência da sua graça. Nossas maiores imperfeições e nossos maiores medos são, ironicamente, o portal para uma comunhão mais profunda, se os apresentarmos com sinceridade. Avançando neste tesouro, encontramos a linguagem da esperança ativa. Mesmo estando nas profundezas, o salmista não se entrega ao desespero passivo. Ele afirma: "Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido." Aqui, a esperança não é um otimismo ingênuo,
mas uma convicção fundamentada na natureza de Deus. Ele reconhece a própria falha, a impossibilidade de se justificar pelos próprios méritos, mas em seguida, vira-se para o caráter de Deus, seu perdão, sua misericórdia. E é a partir dessa verdade sobre Deus que a esperança surge e se fortalece. Aguardo ao Senhor, a minha alma o aguarda, e na sua palavra espero. O salmista espera no Senhor, mas essa espera não é inerte. É uma espera ativa, fundamentada na palavra, na promessa e no caráter de Deus. Ele não espera que as circunstâncias mudem para então confiar. Ele confia para que as circunstâncias, ou pelo menos sua perspectiva sobre elas, possam mudar. Este salmo é, portanto, o antídoto bíblico para a desconexão. Ele desconstrói as barreiras que discutimos anteriormente. A linguagem secreta de Deus se revela como a linguagem da honestidade e da dependência. O ruído da expectativa imediata é acalmado pela certeza do caráter de Deus e pela disposição de esperar nele, e a oração superficial é substituída por um clamor profundo e verdadeiro que brota do reconhecimento da nossa condição e da soberania divina. Ele nos ensina que a oração não é um meio para manipular Deus, mas um meio para nos alinhar à sua vontade, para lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade porque Ele tem cuidado de nós. Ao orar com este salmo, não estamos apenas recitando palavras, estamos assumindo um posicionamento de fé e humildade, permitindo que a própria palavra de Deus dê voz à nossa alma e nos conduza a uma intimidade que nos garante. Nossas orações não só chegam a Deus, elas ressoam no seu coração. Desvelamos o Salmo 130, o De Profundis, e compreendemos sua profundidade como um antídoto contra a sensação de oração não ouvida. Agora, a pergunta essencial é: como aplicamos essa revelação? Como transformamos a compreensão deste texto sagrado em um manual prático, uma bússola para ativar a resposta divina em nossas próprias vidas de oração? Não se trata apenas de ler o Salmo, mas de mergulhar em sua essência, de permitir que suas verdades moldem nossa própria comunicação com o Pai. A prática da imersão é o que nos levará além da simples leitura, transformando o Salmo em uma ferramenta viva e dinâmica para a nossa jornada espiritual. Ele se torna um guia, um template, que nos ensina a orar de uma forma que ecoa no coração de Deus. O primeiro passo neste exercício de sintonização é identificar suas profundezas. O salmista clamou de um lugar de aflição, de reconhecimento de sua iniquidade e de sua dependência. E você? O que está afligindo sua alma hoje? Quais são as profundezas de onde você clama? Pode ser uma dor física, um relacionamento quebrado, uma crise financeira, uma dúvida espiritual, ou até mesmo um sentimento persistente de inadequação ou culpa. Em vez de simplesmente listar o problema para Deus como se ele fosse um solucionador de problemas distante, o Salmo 130 nos convida a mergulhar na emoção por trás do problema, assim como o salmista. Ele não diz apenas: Senhor, tira-me daqui, mas: das profundezas clamo a ti, Senhor. Ele expressa a totalidade de sua condição. Isso significa ser brutalmente honesto com Deus e consigo mesmo. Permita-se sentir e nomear a angústia, o medo, a tristeza, o vazio. Deus não se assusta com a sua dor, Ele a acolhe. Este é o ponto de partida para uma oração que realmente toca o céu. A autenticidade da sua condição presente, sem filtros, sem tentativas de parecer mais forte ou mais espiritual do que realmente se sente. Em seguida, o Salmo 130 nos ensina sobre o clamor genuíno, não a oração perfeita. A mente humana, muitas vezes, nos aprisiona na busca pela oração certa, pelas palavras mais eloquentes, pelo tom mais reverente. Sentimos que precisamos impressionar a Deus, ou que só seremos ouvidos se nossa oração for impecável. O Salmo 130, no entanto, nos liberta dessa pressão paralisante. O salmista não se preocupa com a perfeição da sua linguagem. Ele se preocupa com a intensidade do seu clamor. Senhor, escuta a minha voz.
Estejam atentos os teus ouvidos à voz das minhas súplicas. Ele está clamando com fervor, com a necessidade de ser ouvido. Este clamor genuíno, nascido da verdade da sua profundidade, é o que Deus valoriza. Ele não espera que você tenha todas as respostas ou que sua teologia seja irretocável. Ele espera sua honestidade bruta, sua dependência expressa sem rodeios. É a oração de um coração quebrantado, de uma alma sedenta, que encontra favor diante dele, não a oração de quem se julga digno ou merecedor. A sinceridade, a entrega da alma, é o que perfura as camadas do silêncio. Finalmente, este salmo nos conduz à espera ativa e consciente. Após o clamor e o reconhecimento da vulnerabilidade, o salmista declara: aguardo ao Senhor, a minha alma o aguarda, e na sua palavra espero. Este é um dos pontos mais desafiadores e mais transformadores da vida de oração. Não se trata de uma espera passiva, de cruzar os braços e aguardar. É uma expectativa dinâmica, ancorada na palavra de Deus e em seu caráter. O salmista não espera porque ele tem um plano alternativo, mas porque ele confia plenamente na misericórdia e no perdão de Deus. Essa expectativa transcende a simples esperança por uma resposta específica, transformando-se na confiança inabalável de que Deus é bom, que Ele é fiel e que suas promessas são verdadeiras, mesmo quando as circunstâncias ao nosso redor gritam o contrário. A espera ativa é um ato de fé que desvia o foco da nossa própria capacidade de formular o pedido para a soberania e o amor de Deus. É entender que a resposta pode não vir no tempo ou da forma que imaginamos, mas que ela virá, porque a fidelidade de Deus não falha. Esta espera transforma não apenas a situação, mas o próprio coração do orador, cultivando paciência, resiliência e uma dependência mais profunda do Criador. O Salmo 130 nos ensina de forma prática a orar com o Salmo, e não apenas pelo Salmo. Ele não é uma mera recitação, mas um molde, um padrão que nos convida a preencher cada verso com nossa própria vida, nossa própria dor e nossa própria esperança, forjando uma oração que é profundamente pessoal e, ao mesmo tempo, biblicamente sólida. É nesse mergulho, nessa prática contínua de sinceridade e confiança, que ativamos a plenitude da resposta divina em nossa jornada. Concluímos o manual prático do Salmo 130, compreendendo como sintonizar nossas orações na frequência divina. Agora, surge uma questão natural. Quais são os frutos dessa oração sintonizada? O que podemos esperar quando nossas súplicas realmente chegam ao coração de Deus? É fundamental entender que a resposta divina nem sempre se manifesta da forma que antecipamos ou desejamos. Em nossa limitada compreensão humana, muitas vezes buscamos um sim explícito para um pedido específico, uma solução imediata e tangível para o problema que nos aflige. No entanto, o maior presente desta nova forma de orar, inspirada no clamor das profundezas, transcende um mero sim para o seu pedido. Ele se revela na paz que excede todo entendimento. Essa paz não é a ausência de problemas, mas a presença de Deus em meio à tempestade, a certeza de que você foi ouvido e, mais importante, está conectado de forma inabalável com o Criador. É a convicção de que, independentemente do que aconteça, você não está sozinho, e que a soberania e o amor de Deus prevalecem. Esta transformação é primeiramente interna. Não é apenas sobre as circunstâncias mudarem, mas sobre o seu próprio coração ser transfigurado. A oração sintonizada que flui da vulnerabilidade e da esperança ativa que o Salmo 130 nos ensina, gera uma clareza em tempos de dúvida que antes parecia impossível. As preocupações que antes consumiam a mente começam a ceder lugar a uma serenidade inexplicável. A força para perseverar em meio às adversidades não vem de um esforço próprio, mas de uma fonte inesgotável de poder que se manifesta quando você se rende e confia plenamente. O maior fruto, portanto, não é a remoção da prova, mas a capacitação para atravessá-la com fé e dignidade. Você percebe que o propósito de Deus nem sempre é remover a montanha, mas dar-lhe a força para escalá-la.
ou a sabedoria para contorná-la, revelando aspectos do seu caráter e do seu próprio que você jamais conheceria em tempos de bonança. É uma mudança de perspectiva profunda, onde o foco migra da solução imediata para o crescimento espiritual contínuo. Conheci, ao longo de anos de ministério, histórias de pessoas que, ao adotar a essência deste salmo, viram não apenas suas situações mudarem de maneiras surpreendentes, mas, primordialmente, seus próprios corações se transformarem. Lembro-me de um irmão que estava devastado pela perda de um emprego e por uma profunda crise de identidade. Ele orava incessantemente por uma nova oportunidade, mas as portas pareciam fechadas. Em seu desespero, ele encontrou refúgio no Salmo 130, não pedindo um emprego, mas clamando das profundezas de sua angústia e colocando sua esperança na misericórdia e no perdão de Deus por suas falhas e sua impaciência. Ele começou a orar, como o salmista, aguardando no Senhor com mais expectativa do que a de uma sentinela pelo amanhecer. Não foi um novo emprego que surgiu imediatamente. O que veio foi uma paz inesperada, uma clareza sobre seus verdadeiros dons e propósitos, e uma renovada confiança em Deus. Com o tempo, essa paz interior o impulsionou a buscar uma formação completamente diferente, em uma área que nunca havia considerado. A resposta de Deus não foi o que ele pediu, mas foi infinitamente melhor e mais profunda, moldando seu caráter e revelando um novo caminho que ele jamais teria encontrado se sua oração tivesse sido respondida da forma que inicialmente esperava. Sua vida mudou porque ele mudou, e a oração sintonizada foi o catalisador. Esta forma de oração, que desvelamos através do Salmo 130, redefine fundamentalmente a oração de uma transação para um relacionamento. Deixa de ser um catálogo de pedidos a um Deus distante e se torna um diálogo íntimo com um Pai amoroso que conhece suas necessidades antes mesmo de você as expressar. Quando oramos com o coração vulnerável e a esperança ativa do salmista, não estamos tentando negociar ou persuadir Deus. Estamos nos alinhando à sua vontade soberana, confiando que Ele sabe o que é melhor para nós. Os frutos inesperados incluem uma intimidade crescente com Deus, onde a sua presença se torna mais real e a sua voz mais discernível. Você aprende a reconhecer os sims disfarçados, os esperes cheios de propósito e os nãos protetores. A oração se torna um lugar de descanso, um porto seguro onde você pode ser completamente você mesmo, sem medo de julgamento, e sair renovado, fortalecido e com uma perspectiva transformada. Os frutos da oração sintonizada vão além da mera resolução de problemas. Eles abrangem um fortalecimento da resiliência espiritual, onde as tempestades da vida não o derrubam tão facilmente. Sua fé não é abalada, mas aprofundada, pois você aprende a confiar em Deus em todas as circunstâncias, e não apenas quando as coisas estão indo bem. A dependência de Deus se torna uma doçura, não um fardo, e a jornada da fé se enche de um propósito renovado. Este salmo, portanto, não é apenas um texto para ser lido, mas um convite a uma vida de oração mais rica, mais verdadeira e profundamente transformadora. É a certeza de que, ao clamar das profundezas, sua voz ecoa no coração do Altíssimo, e Ele, em sua infinita sabedoria e amor, responde com aquilo que sua alma verdadeiramente precisa para florescer. Chegamos ao ponto culminante de nossa jornada. Hoje você não apenas ouviu sobre um texto bíblico, você descobriu o Salmo 130, um guia poderoso para a sua vida de oração. Você aprendeu a identificar e a romper as barreiras da desconexão que, por vezes, nos fazem sentir que nossas súplicas se perdem no vazio. Mais do que isso, você recebeu um mapa para sintonizar sua oração diretamente ao coração de Deus, um caminho revelado que transcende as expectativas imediatas e nos ancora na fidelidade divina. Este conhecimento não é para ser guardado, é para ser vivido. Ele não é uma teoria, mas uma prática transformadora, capaz de mudar a maneira como você se relaciona com o Altíssimo e como experimenta a sua presença em cada aspecto da sua existência.
Meu desafio para você é, na sua essência, simples, mas pode ser o passo mais revolucionário e transformador de toda a sua jornada de fé. Não adie. Não deixe para depois. Pegue sua Bíblia, agora mesmo. Encontre o Salmo 130. Leia-o. Medite em suas palavras. Deixe que a honestidade do salmista penetre em sua alma. Ore com ele. Deixe que suas palavras se moldem às palavras daquele que clamou das profundezas, expressando sua própria dor, sua própria esperança e sua própria dependência. Permita que a estrutura deste salmo seja a base do seu diálogo com Deus. Experimente a diferença que a vulnerabilidade autêntica e a esperança ativa podem fazer. Esta não é uma mera sugestão. É um convite a uma experiência profunda e pessoal que pode desbloquear dimensões da fé que você talvez nunca tenha imaginado. A oração não é um monólogo, é uma conversa, e este salmo é a porta para um diálogo mais verdadeiro e íntimo. Pense por um momento. Qual foi a sua maior barreira na oração até hoje? Foi a sensação de não ser ouvido, a dúvida sobre a vontade de Deus ou a frustração com o silêncio? E agora, após explorarmos o Salmo 130, qual é a sua maior expectativa? Que tipo de transformação você anseia em sua vida de oração e em seu relacionamento com Deus? Compartilhe sua experiência e seus insights nos comentários abaixo. Sua história, sua luta, sua descoberta pode ser a inspiração que outro irmão ou irmã precisa para encontrar o próprio caminho para uma comunicação mais profunda com o Pai. A comunidade de fé se fortalece quando compartilhamos nossas vulnerabilidades e nossas vitórias. Permita que seu testemunho seja uma luz para aqueles que ainda se sentem nas profundezas. Se este vídeo tocou seu coração, se ele revelou uma nova forma de orar ou trouxe clareza para sua jornada, por favor, deixe seu like. Seu apoio nos ajuda a levar esta mensagem de esperança e transformação a mais pessoas que, assim como você, buscam uma conexão mais profunda com Deus. Compartilhe este vídeo com quem você sabe que precisa ouvir esta mensagem, com aquele amigo ou familiar que talvez esteja desanimado em sua vida de oração. E claro, inscreva-se no canal para mais conteúdos que edificam, que transformam e que nos guiam na palavra. Não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos encontros com a sabedoria divina. A sua participação fortalece nosso propósito de espalhar a verdade libertadora do Evangelho. Que suas orações, a partir de hoje, subam como incenso suave diante do Senhor. Que a sinceridade do seu coração, guiada pela sabedoria dos Salmos, encontre ressonância direta no trono da graça. E que a paz de Deus, que excede todo e qualquer entendimento humano, guarde seu coração e sua mente em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Que a certeza de ser ouvido, de ser amado e de ser cuidado preencha cada canto da sua alma, removendo toda a ansiedade e incerteza. Finalmente, que você viva uma vida de oração plena, íntima e poderosa, sabendo que o Pai está sempre atento à voz das suas súplicas.